Histórias infantis. O patinho na escola. Era uma vez em um lindo lago. Vivia uma família de patinhos. A mamãe pato comunicou seu filhinho mais novo, Vicky, que já era a hora dele ir para a escola. Vicky ficou assustado com a ideia de deixar sua mamãe e fazer novos amigos, mas ela o encorajou a enfrentar seus medos. Na manhã seguinte, Vicky saiu de casa com um pouco de insegurança, olhando para a escola ao longe. Ao chegar lá, viu muitos patinhos brincando e ficou tímido, sem saber por onde começar. A mamãe deu um beijo e desejou sorte, incentivando Vicky a tentar. Na sala de aula, Vicky se sentiu um pouco perdido entre tantos patinhos novos. Um grupo de patinhos começou a brincar de esconde-esconde e Vicky hesitou, com medo de se juntar. Então, uma patinha gentil o convidou para brincar e ele aceitou com um sorriso tímido. Durante a brincadeira, Vicky tentou se encaixar, mas tropeçou e caiu. Ele se sentiu triste e pensou em voltar para casa. A professora percebeu e veio ajudá-lo, dizendo que todos cometem erros e que ele era muito corajoso por tentar. Depois, Vicky foi convidado a participar de uma atividade de pintura. Ele tinha medo de não fazer direito, mas sua nova amiga o incentivou a usar cores vibrantes. Vicky se sentiu feliz ao criar uma linda obra de arte e perceber que podia aprender coisas novas. Na hora do lanche, Vicky percebeu que tinha esquecido seu lanche em casa. Um patinho gentil compartilhou um pedaço de pão com ele, fazendo Vicky se sentir acolhido. Ele agradeceu, percebendo que fazer amigos era mais fácil do que imaginava. Mais tarde, na roda de histórias, Vicky ouviu uma história divertida contada por uma professora animada. Ele riu bastante e se sentiu parte daquele grupo especial. A partir daquele momento, ele começou a se sentir mais confiante e feliz na escola. Ao final do dia, Vicky foi para casa com um sorriso enorme no rosto. Ele contou para sua mamãe tudo o que tinha lhe aprendido e as novas amizades que fez. A mamãe pato ficou muito feliz e orgulhosa, sabendo que seu filhote tinha enfrentado seus medos. Vicky agradeceu à mamãe por ter colocado na escola, entendendo o quanto era importante aprender e fazer novos amigos. Ele percebeu que, mesmo com obstáculos, a escola era um lugar de descobertas e diversão. E assim, ele terminou o dia cheio de alegria e esperança para as próximas a girafa e o rinoceronte. Em uma bela manhã de sol na savana, vivia dois amiguinhos inseparáveis, a girafa Lola e seu melhor amigo rinoceronte Dodô. Eles viviam correndo e pulando entre as árvores. Eles adoram pregar peças nos outros animais e se divertir bastante. Um dia, Dodô olha para o horizonte e sente que quer explorar algo novo. Dodô convida Lola para uma aventura pelo outro lado da savana, onde nunca foram antes. Lola fica animada e aceita na hora, querendo descobrir o que há de diferente lá. Eles se despedem dos amigos e partem juntos. No caminho, encontram uma grande cerca de galhos e folhas que bloqueia a passagem. Lola usa seu pescoço comprido para ver além, procurando uma entrada. Com esforço, eles encontram uma brecha e continuam a jornada. Logo, chegam a um rio largo e caudaloso. Dodô tenta atravessar, mas a correnteza está forte demais. Lola sugere procurar uma pedra grande para fazer uma ponte improvisada. Depois de muito esforço, eles conseguem atravessar o rio com a ajuda de uma tartaruga que conhecem pelo caminho. A tartaruga se torna uma nova amiga e oferece companhia na aventura. Eles agradecem e seguem adiante. Ao atravessar uma floresta densa, encontram um grupo de macacos brincalhões. Os macacos os convidam para brincar e fazerem uma corrida entre as árvores. Lola e Dodô se divertem muito com os novos amigos. Durante a brincadeira, Dodô escorrega e quase cai em um buraco escondido. Lola o ajuda a se levantar, mostrando que juntos podem superar qualquer obstáculo. Eles agradecem aos macacos pela diversão. Ao saírem da floresta, encontram uma caverna misteriosa.
curiosos decidem entrar para explorar. Dentro descobrem desenhos antigos nas paredes e se sentem como verdadeiros exploradores. No interior da caverna, encontram um coelho sábio que lhes dá conselhos sobre coragem e amizade. Lola e Dodô escutam atentos, aprendendo que a tia Aventura também é sobre aprender com os outros. Com o coração cheio de novas histórias, eles decidem voltar para casa. No caminho de volta, encontram uma família de elefantes que os ajuda a atravessar uma área difícil. Chegando perto de casa, eles se sentem felizes e realizados por tudo que viveram. Cada obstáculo virou uma oportunidade de aprender e fazer novos amigos. A aventura foi inesquecível. Ao anoitecer, Lola e Dodô se reúnem na frente de uma fogueira, contando suas histórias para os amigos. Todos ouvem atentos, encantados com as incríveis aventuras dos dois amigos na savana. E assim, Lola e Dodô retornam para seus lares, cheios de histórias para compartilhar e com o coração cheio de novas amizades e memórias. O urso e a colmeia. Era uma vez um urso chamado Lully, que vivia na floresta, sempre procurando por mel delicioso. Um dia, ele avistou uma colmeia no alto de uma árvore e ficou com água na boca, querendo provar aquele mel especial. Lully tentou subir na árvore, mas as raízes eram escorregadias e ele quase caiu. Então ele pensou em uma nova estratégia para alcançar a colmeia sem se machucar. Ele tentou usar uma pedra grande para alcançar a colmeia, mas ela caiu e assustou as abelhas, que começaram a zunir forte. Lully ficou assustado e pensou em desistir, mas decidiu que precisava ser mais cuidadoso. Lully então tentou usar um galho comprido para alcançar a colmeia, mas o galho quebrou antes de chegar lá. Ele ficou triste, mas não desistiu, pensando em como poderia fazer melhor. Ele percebeu que precisava de ajuda, então chamou uma coruja sábia que morava na floresta. A coruja deu um conselho para que Lully fosse mais paciente e cuidadoso na próxima tentativa. Lully então tentou novamente, desta vez com um galho mais forte e uma escada feita de galhos. Ele subiu devagar, com muito cuidado, até chegar perto da colmeia. Ao se aproximar, as abelhas começaram a zunir forte, assustando Lully. Mas ao perceberem que ele não queria machucá-las, as abelhas pararam de zunir e ficaram curiosas. Lully, com um sorriso gentil, falou com as abelhas e explicou que só queria provar um pouco do mel. As abelhas, vendo a sinceridade do urso, decidiram confiar nele. As abelhas entregaram um pouco de mel para Lully, prometendo que sempre que ele voltasse, poderiam compartilhar o doce juntos. Lully ficou muito feliz e agradecido pela nova amizade. Ele desceu da árvore com o coração cheio de alegria, sabendo que tinha feito amigos especiais na floresta. Lully voltou para casa feliz, grato por ter conquistado o mel e por ter feito amizades verdadeiras com a raposa e o cachecol. Era uma vez uma raposa chamada Pupi, que vivia em um lindo bosque rodeado por outros animais. Pupi era muito simpática e adorava passar seu tempo conversando e brincando com seus amigos do bosque. Numa manhã de inverno, ela saiu de sua toca para visitar a Dona Coelha, cheia de alegria. Mas no caminho, um vento forte surgiu do nada, levando seu cachecol para longe. Pupi ficou desesperada e começou a correr atrás dele, tentando não perder o seu acessório favorito. O vento era tão forte que levou o cachecol para uma direção que Pupi não conseguia alcançar. Ela tentou atravessar uma pequena ponte de madeira, mas o vento a empurrou para trás. Pupi então entrou na floresta, procurando por um lugar seguro para pensar no que fazer. No meio do caminho, ela encontrou uma árvore alta com galhos fortes, onde poderia se esconder do vento. Ao subir na árvore, Pupi viu seu cachecol preso em um galho mais alto. Ela tentou alcançar, mas o vento forte fazia o cachecol balançar demais. Decidida, ela pensou em uma estratégia para pegar seu cachecol sem se assustar. Pupi pediu ajuda a uma coruja sábia que morava na árvore.
A coruja deu uma dica para ela usar uma vara longa que tinha no chão. Com a ajuda da vara, Pupi conseguiu puxar o cachecol com cuidado e segurança. Depois de pegar seu cachecol, Pupi sentiu-se feliz e aliviada. Ela agradeceu à coruja e voltou a correr pelo bosque, agora com seu cachecol firme no pescoço. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados e rosados. Ao chegar em sua toca, Pupi encontrou seus amigos animais esperando por ela. Todos comemoraram a coragem e a determinação da pequena raposa. Juntos eles se divertiram entre risadas e brincadeiras, encerrando o dia com alegria. No entardecer de inverno, Pupi estava com seu cachecol novamente, rodeada de amigos felizes. Ela sorriu, sabendo que, com coragem e ajuda, sempre consegue superar os obstáculos. E assim, a amizade e a esperança aqueceram o coração de todos na floresta. E esse é o final da nossa história. Se inscreva no canal para ouvir mais e não esqueça de deixar seu like no vídeo. Até mais!